Então assim, por que as pessoas têm mais de um cão, né? Vou falar por experiência, não é uma regra, não é um julgamento, tá? Eu vou falar o que eu mais escuto nos meus atendimentos. As pessoas elas ficam com pena que o seu cachorro passa uma boa parte do dia sozinho, ou que ele fica meio carente, né? Ou ele é muito agitado. Então eu vou arrumar um outro cão para acalmar o meu cachorro, para fazer companhia para ele não se sentir muito sozinho. Tudo isso está certo, mas não necessariamente vai chegar no resultado que a pessoa quer, né? Então, primeiro conselho que eu dou, primeira observação que eu quero fazer aqui tenha muita certeza na hora de ter outro cachorro. Porque às vezes você vai estar dobrando o seu problema, né? Se você tem um cão agitado, de repente você vai ter outro cachorro, você pode ter 2 cães agitados, né? Se você tem um cachorro que está destruindo a casa porque está sozinho, aí você pensa o que? Não, então eu vou arrumar outro cachorro para fazer companhia. Talvez sejam 2 destruindo a casa. Então, tenha bastante consciência da sua decisão, tá? Se você quer ter 2 cães porque você quer ter, porque você gosta, tenha, não tem, como eu disse, não estou julgando ninguém. Mas se o seu motivo for para resolver um problema do seu primeiro cachorro, pensa um pouquinho, analisa a situação, procura um profissional, porque às vezes você vai estar dobrando o seu problema, né? Além de dobrar tudo, lógico, né? Dobra custo, atenção, né? Carinho, porque o cachorro ele precisa de você, tá? Hoje até eu gravei um vídeo para mandar lá para RPC, eu acho que vai passar no sábado, né? Quem assiste RPC do Paraná aqui no sábado vai passar uns vídeos ali, vai ter um vídeo meu falando sobre a felicidade dos cães. O que o cão mais quer é estar junto, é estar presente, é ter você na vida dele. Então, eu sei que você não pode dar 24 horas do teu dia para o seu cão, que é o que ele gostaria, né, o que ele marcaria como preferência, mas você tem que deixar claro para ele que ele vai ter uma parte do seu dia. Você tem que deixar claro para o seu cão que ele vai ter o momento dele com você. Seja no passeio, seja numa brincadeira, seja no sofá. Ele precisa ter você por perto. E ele precisa saber que tem momentos que você não vai estar por perto e que ele tem que se acostumar com aquilo, realmente se conformar com essa situação. Se você não consegue isso, talvez um segundo cachorro você vai ter dobrado o seu problema. Se você não conseguiu com um, não vai conseguir com 2. Se você tem um cão agitado em casa, você vai ter 2 cães agitados. Se você tem um cão destruindo o teu pátio, você vai ter 2. Então, o que eu te aconselho? Nesses casos, primeiro resolva o problema do primeiro. Porque ao resolver o problema do teu primeiro cachorro, né, educando ele em relação ao que ele está te apresentando, no que você se transformou? Você se transformou num educador, numa educadora. E aí você está capacitado a educar o outro cãozinho ou os outros 2, quantos você quiser. Então entenda que a maioria dos problemas que você vai enfrentar com o seu cão partem também de uma falta de ação da sua parte ou de uma ação errada, né? O que não tem problema nenhum porque você não é profissional no assunto. Mas, na medida que você quer o bem-estar, quer o melhor para o seu cão e uma melhor convivência, você precisa buscar conhecimento, né? Você precisa ou consumir conhecimento ou conversar com um profissional para ele te direcionar. A partir daí você pode ter quantos cães você quiser, porque você sabe cuidar, você sabe direcionar, tá? Mas o que acontece então? Por que as brigas acontecem? A gente tem os cães e de uma hora para outra eles começam a brigar. Geralmente é assim, né? Eles se dão bem, sempre se deram bem. Marcelo tem os 2 cães, eles sempre se deram bem até que começaram a brigar. Em algum momento a briga começou. Então vamos analisar algumas situações, talvez vocês até vão se identificar, quem tem 2 cães. Você já tem um cachorro na sua casa. Ele já é, vamos considerar um cão adulto, 2 anos para cima. Ele é de porte pequeno. Você introduz um outro cão de porte pequeno, filhote. O que vai acontecer nesse primeiro momento? Este filhote vai começar a perturbar o cão adulto. Porque o filhote quer o quê? O que o filhote quer? Brincar o tempo todo. Brincar. E o cão adulto já tem a rotina dele. O cão adulto já tem ali o horário da soneca dele, o horário da comida, o horário do passeio. E ele tem você todinha para ele. Então, esse filhote, quando chega, além dele bagunçar a rotina do cão adulto,
cão adulto ele vai entender o seguinte, puxa, agora eu vou ter que dividir o meu espaço com essa criaturinha. E que fica aqui me incomodando, me aporrinhando aqui, querendo brincar, fica me mordendo. Aí o teu cão adulto vai dar um chega pra lá no filhote. Vai dar aquele que é normal e que você precisa deixar. Dificilmente um cão adulto vai machucar um filhote, porque ele não vê o filhote como uma ameaça, como algo que precisa de uso de força e violência. Ele vê o filhote como alguém que precisa de limites, que precisa entender o seguinte, carinha, olha só, você está chegando aqui na minha casa, deixa eu só deixar claro para você, quem manda no pedaço aqui sou eu, você está entendendo? Então isso aqui tudo é meu, eu vou fazer mais xixi. Com adulto ele pensa isso, eu vou fazer um monte de xixi agora para deixar bem claro para você que quem manda aqui sou eu e outra coisa, cara, eu não gosto muito desse negócio de ficar mordendo não. E se você me morder mais forte, eu vou te dar um sacode. É mais ou menos assim que o cão adulto faz. Só que ele não faz dessa forma, ele faz como? Mostrando o dente, ameaçando, virando o filhotinho de patinha para cima. Perfeitamente normal. A tua intervenção nesse momento só vai atrapalhar. Porque você vai evitar que eles estabeleçam os limites da convivência deles. Tá? Talvez você sofra com mordida do teu filhote. O teu cachorro mais adulto não vai sofrer. Porque ele deixou bem claro, cara, não quero essa mordida, ela está muito forte, não vou aceitar essa brincadeira. E o filhote vai entender. Talvez você tentou botar esse limite e o filhote não te entendeu, porque você não fala a língua dos cães. Então, primeiro momento que pode acontecer é isso, tá? Cão adulto, de porte pequeno, você introduziu um cão de porte pequeno, filhote. Esse aqui vai tomar um sacode desse aqui, eles vão se achar, esse aqui vai se acalmar com o tempo, né? O filhote não vai ser filhote a vida inteira, vai se acalmar e eles vão acabar brincando e sendo grandes amigos. Tá bom? Muito bem. Pode acontecer, né? Pode acontecer de quando esse filhote estiver chegando na fase adulta, né? Atravessando ali a adolescência, 10 meses em diante, pode acontecer desse filhote querer dar uma testada, vamos dizer assim, querer dar uma enfrentada no cão adulto. Esse cão, se ele tiver 2, 3, 4, 5 anos, ele está no auge, e eles têm o mesmo porte, ele vai dar mais um sacode nesse cara aqui. Aí sim, pode ser muito mais perigoso, porque esse filhote, que já não é mais tão filhote, pode revidar a altura e pode acontecer uma briga. Então essa briga que nunca aconteceu e de repente nesse momento ela veio acontecer, por que que houve isso? Porque esse filhote, em algum momento ele deixou de ser filhote, ele começou a querer testar o outro, né? Testar ali o tiozinho que já estava na casa para ver se ele vai continuar sendo mandado por ele, obedecendo os limites dele ou não. Essa é a situação, vamos dizer assim, mais tranquila, tá? Por quê? Porque existe uma situação mais complicada, que é quando você tem um cão de porte pequeno ou médio, você introduz um filhote de raça grande ou gigante. Aí você tem uma bomba relógio na mão. Porque o teu filhote de raça pequena, ele vai mandar, o teu filhote não, perdão, o teu cão adulto de raça pequena, ele vai receber aquele filhote, que talvez seja um filhote, vamos botar um exemplo aqui para vocês enxergarem melhor. Você tem um Shih Tzu em casa e você resolve ter agora um Golden, né? Então você coloca um filhote de Golden numa casa onde tem um Shih Tzu de 3 anos. Tem um Shih Tzu que já estava ali, está com a vida resolvida, né? Tenho meus horários, tenho aqui a minha dona só para mim, tenho a minha comida, eu tenho o meu sofá, eu tenho a minha sala, a vida está ótima. Daqui a pouco, né, para tristeza daquele cachorro, entra o seu querido dono, sua querida família pela porta, com outro cachorro debaixo do braço, um filhote muito louco, muito cheio de energia, e um filhote maior até que o próprio Shih Tzu que você tem em casa. Porque um filhote de Golden ali com 2, 3 meses, ele já tem a altura do Shih Tzu até para mais. O que vai acontecer? Naturalmente, o filhote é filhote, naquela fase onde ele vai aceitar o cão adulto se impondo para ele. O cão adulto vai se impor até com mais violência. Por quê? Porque as mordidas vão ser mais fortes, vão incomodar mais. A brincadeira de um filhote, imagina um filhote de dog alemão, por exemplo. A brincadeira para um Shih Tzu é quase uma agressão, né? Mas não é uma agressão. Só que eles vão se entender e você vai, né, ter que, no primeiro momento, deixar a coisa rolar. Só que o problema não está aí. O problema está com o passar dos meses. Esse filhote de Golden, ele vai virar um jovem Golden, né? Com seus 10 meses, 1 ano de idade, os hormônios a mil, já rosnando para o perigo, já achando que ele é o cara da vizinhança.
e ele não vai mais aceitar o teu cão mais velho, né? Corre o risco, né? Corre o risco dele não aceitar o cão mais velho, mandar nele como sempre mandou. Então, toda vez que tiver uma disputa entre eles, isso pode virar uma coisa mais grave. Grave, porque o cão adulto que mandou no filhote, que se impôs para o filhote, que botou os limites dele para o filhote, vai querer continuar fazendo isso. O filhote que já não é mais tão filhote e que já se enxerga, já sabe que é maior e mais forte, ele vai revidar. E aí a coisa vai ficar séria, porque nenhum dos dois vai se entregar e a diferença de tamanho piora ainda em termos de eventuais acidentes, eventuais machucados. Então você tem, nesse caso, um problema muito grande que foi causado por quem? Por quem? Por você que não analisou bem a situação antes. Mas não, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte, isso não é regra, tá? Não existe uma coisa exata quando você fala de comportamento, tá? Comportamento é algo muito subjetivo. Então, entendam isso. O que eu estou dizendo é, via de regra seria isso, tá? Pode acontecer de não acontecer isso? Pode. Agora, a maior garantia que você tem é assumir o controle daquela convivência. É sobre isso que eu quero falar aqui rapidamente. A maior garantia que você tem de que os seus cães vão conviver sem brigar e sem disputar é fazer com que eles entendam que nada está aberto à disputa. Nada pertence a um e nada pertence ao outro. Tudo pertence a você, né? Eu sei que eu falo isso, quem está me ouvindo pela primeira vez parece uma coisa, né? Nossa, que autoritário. Não, na vida dos cães é assim, ou é meu, eu tenho a posse, eu procrio, eu faço xixi, o território é meu, a comida é minha, ou é sua, né? Então, quando eles entendem que tudo que está disponível para eles, com a exceção da caminha de cada um, ou do canil de cada um, no caso de pátio, com exceção desses dois lugares, o resto é seu, não existe disputa. E eles não ficam pensando isso que talvez você esteja pensando, ai, né, que opressão, que deprimente. Não, eles entendem o seguinte, é assim, pronto, vamos viver assim. Né? Você está evitando atrito porque você está simplesmente retirando motivos para que eles tenham atrito. Por exemplo, quando eles vêm para serem agradados. Vou falar o caso mais típico. Você tem dois cães, eles vêm perto de você para receber agrado. Se eles entendem que eles podem disputar o teu agrado, o que acontece? Um se enfia na frente do outro, um começa a ganhar o teu agrado, o outro vem e chama, o outro provoca o outro para brincar, para sair dali, para ele perder o teu agrado, ou ele vem e começa a te morder, te provocar para você direcionar a sua atenção para ele. Quando eles entendem que o agrado, a sua atenção é sua e você vai direcionar para quem você quiser, quando você quiser, eles aceitam, eles se sentem privilegiados. Opa, eu estou ganhando, que bom, eu estou ganhando também. Nossa, estamos ganhando carinho, que ótimo. Né? Só que isso tem que ser ensinado. Outra coisa, a comida. Quando o cachorro entende que a comida não é dele e não é do outro, a comida é sua, e você não só controla a comida em termos de horário, em termos de quantidade, em termos de não deixar à vontade, mas você também controla a cerimônia da alimentação. O que é isso? Você vai colocar a comida de um para um lado, a comida do outro para o outro lado, e você vai ficar ali no meio. O que você vai ficar ali no meio? Mostrando, cara, você come a sua, você come a sua. Eu não aceito que você vá comer a do outro. Não é não é uma coisa que os cães vão resolver entre si. Nessa hora você assumiu. Você falou assim, ó, tua comida tá lá. Não é obrigado a comer, mas eu não vou te deixar comer a do outro. Você, fulano, fica aí, a tua comida é a tua. Você não vai comer a do outro. Eu não vou deixar, eu tô aqui no meio. O que acontece às vezes? Eu acho até engraçado quando acontece. O mais teimosinho, né? Sempre tem o mais peralta ali, o mais mandãozinho. Ele faz o quê? Ele fica o tempo todo querendo comer a comida do outro. E você fica ali tendo trabalho com ele. Só que a hora que o outro termina, você vai recolher o pote vazio do outro e vai recolher o pote cheio daquele que não comeu, porque ficou o tempo todo preocupado em tomar a comida do outro. Vai recolher o pote cheio, ele vai ficar com fome? Vai ficar com fome até o próximo horário de refeição. Sabe por quê? Porque ele precisa aprender a partir da decisão dele. Ele tomou a decisão de não tocar na própria comida
para tentar a comida do outro. Por quê? Porque na cabeça dele ele queria as duas comidas, ele queria ter direito às duas. Então essa decisão dele, ela tem que ser frustrada a ponto de gerar nele uma consequência que ele não goste, né? Que gere a própria frustração, que é o quê? Caramba, eu não comia do outro e também perdi a minha, fiquei com fome. Isso acontecendo, e vai acontecer uma vez só. Na próxima refeição, aonde vocês acham que vai estar a prioridade dele? Em tomar a comida do outro ou em comer? Né? Então a gente trouxe a prioridade dele para a própria sobrevivência dele. Cara, primeiro cuida do teu. Então é uma coisa simples em que você simplesmente foi de acordo com a vontade do cara. Ah, não quer comer, tá bom, terminou o horário. Quando você começa a fazer isso, nessas pequenas situações, você vai deixando claro para os teus cães que você está no controle. E aí você vai evoluindo para quê? Para o controle do território, por exemplo. Né? Você já sabe, você já começou a controlar o carinho. Vou dar carinho para você, se o outro vem, não, fica aí, agora o carinho é desse, agora o carinho é do outro, agora o carinho é dos dois. Você ensina eles a aceitar isso, você ensina eles a focar na própria comida. Com o brinquedo é a mesma coisa, tá aqui o teu brinquedo, tá ali o brinquedo, você começa a dedicar para cada um brinquedo e uma brincadeira. Se eles quiserem brincar entre eles é uma coisa, né? Agora se vê que está tendo disputa entre eles, você vai lá, os dois estão disputando o brinquedo, você vai lá e retira o brinquedo dos dois. E fica com a posse desse brinquedo. Você deixa bem claro, não é teu e não é teu, o brinquedo é meu. Né? E você vai também atuar numa outra parte muito importante, que é no território, né? No local que os cães vivem. Então, se eles querem disputar xixi, se eles querem disputar sofá, você vai fazer o que para os dois? Caminha para os dois. Ou para fora. Então, é uma situação que pega os dois de surpresa, porque um está achando que vai ganhar do outro e de repente os dois perdem. E eles perdem para você, e se você fez isso da forma correta, né? Eles perdem pensando assim, puxa, agora perdemos mesmo, porque não tem como ganhar dele, não tem como ganhar dela. Por que não tem como ganhar? Porque eu dependo dela para comer, eu já vi que se eu teimar eu vou ficar sem comida, eu dependo dela para entrar na casa, eu dependo dela para estar fora da minha cama. Então, quando você consegue construir da maneira correta a tua imagem, o teu valor, você consegue evitar que os cães fiquem disputando, porque aquela disputa só existe ou só vem a existir quando eles pensam o quê? Cara, ou você manda ou eu mando, então nós vamos brigar para ver quem manda. Quando a coisa é assim, puxa, quem manda é ele, não tem briga, né? A coisa acontece, a coisa flui muito mais fácil. Tem casos graves, casos até que eu vivi dentro do quartel, de cães que se odeiam. Cães que se odeiam. Até existe um caso, quem quiser procurar, tem, acho que no YouTube deve ter ainda uma briga que aconteceu terrível no Parque Barigui. Sempre está no YouTube essas coisas. Acho que em 2007, 2008, eu acho, uma apresentação que a gente estava fazendo com o Canil do Exército, lá no Parque Barigui, em Curitiba, né, na Semana do Exército. E a gente tinha no nosso canil um Rottweiler e um pastor alemão que se odiavam, eles não podiam se ver. Né? Eles tinham assim, ó, um verdadeiro ódio um pelo outro. Não sei qual foi a fonte desse ódio. Os dois eram muito alfa, assim. E quando a gente tinha que fazer o treino para apresentação, quem já viu a apresentação militar sabe como é que é. Os cães ficam todos juntos, soltos, um perto do outro, cada um vai para o seu condutor, faz uma pista, mas eles ficam soltos. Então a gente tinha que controlar muito aqueles dois cães, porque eles queriam sair da onde eles estavam para se encontrar e brigar. E no treino a gente conseguia controlar. Chegou no dia da apresentação, teve alguma coisa ali que fugiu do nosso controle, não sei se foi um outro cachorro solto, alguma coisa ali que eu não me lembro qual era, e que aqueles cães perderam a concentração porque a gente conseguia manter eles focados no que eles tinham que fazer, mesmo eles querendo brigar. E naquele momento eles perderam o foco e aí a briga aconteceu, foi uma briga terrível, aí foi pro YouTube, enfim. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque você pode ter casos de dois cães que brigam realmente, né, já não se gostam, já não se suportam, já tem um histórico de briga. E aí eu digo para vocês, como eu digo nos meus atendimentos, não existe um resultado seguro em alguns casos. Cada caso é caso, mas geralmente caso de briga, caso que eles já se pegaram e se pegaram de novo, e você começa a identificar que tem um que tem uma iniciativa, de repente o outro tem iniciativa, então não existe um caso seguro
para uma convivência. Existe o quê? Eu posso botar os dois para conviver quando eu estou presente. E quando eu estou presente, eu estou cuidando, eu estou dizendo, você vai para lá, você para de rosnar, você fica quieto. E eles respeitam a sua presença. Mas não é o caso de sair de casa e voltar e deixar os dois convivendo, porque qualquer coisa pode ser motivo de uma briga. Então isso é uma coisa que eu tenho a responsabilidade de deixar bem claro, né? Que não vale a pena o risco de você ter, talvez daqui 1 ano, 2 anos, né? O cachorro machucado, os cães machucados, porque, não, eles não brigam mais. Depende. O que é muito melhor? Você não criar o histórico de briga. Desde o início, quando você traz um cão para casa, quando você traz o outro, quando ele se conhece, quando você apresenta a eles, quando você começa a mostrar as regras para ele, as suas regras, o que você aceita ou não, ali sim a gente consegue ter uma convivência muito mais segura, muito mais saudável. Quando é introduzido um outro cão e casos, né, que eu pego de pessoas que gostam muito de cães a ponto de recolher cão na rua e trazer para casa. É uma coisa assim que é um ato muito bonito fazer isso, né? Nossa, eu recolhi um cão. Mas é um ato bonito que traz uma consequência terrível para aquele cão que está em casa. Porque ele sente ele se sente invadido, ele é uma aceitação muito brusca que ele tem que fazer. Tem que ter uma preparação, né? Muitas vezes você tem que fazer o encontro dos dois cães na rua. Por quê? Porque o cão que está em casa, se ele é um cara um pouco mais territorialista ali, ele já não aceita. Não quero saber de nenhum outro cão aqui, o território é meu e pronto. Então, às vezes, tem que fazer uma aproximação na rua, tudo tem etapas para serem cumpridas. Então, às vezes, você está fazendo uma boa ação retirando um cão na rua, mas está fazendo uma coisa ruim dentro da sua casa, criando uma convivência, uma atmosfera ruim para aqueles cães ali, né? Que talvez aquele cão de rua, né, salvo casos de cachorro machucado, maltratado, enfim, mas às vezes aquele cão de rua estava vivendo muito bem a liberdade dele e chegou em casa e agora está vivendo um ambiente de estresse. E é por isso que nas primeiras oportunidades eles fogem, né? Marcelo, eu trouxe um cão, cuidei, dei banho, dei comida e ele fugiu de casa, né? Ele fugiu porque ele não estava em casa, né? Ele não estava se sentindo em casa, alguma coisa que estava incomodando. Às vezes a própria disputa de espaço, a inconveniência de ter que dividir tudo. Então, entenda, cada caso é um caso, mas se você já tem um cão, você precisa preparar esse seu cão para receber uma companhia. Como que você prepara? O teu cão, raciocina comigo, o teu cão ele vai perder privilégios. Isso é fato, né? Porque ele vai dividir. Né? Se você tinha 1 hora para ele, você vai ter que ter 1 hora para 2 cães. Se você tinha 2 mãos para fazer carinho nele, agora talvez você tenha uma, né? De vez em quando 2, de vez em quando nenhuma. Então ele vai perder. Ele tem que perder antes. Essa é a grande sacada. Foi a mesma coisa que eu falei da live da semana passada sobre como preparar para a chegada de um bebê. O seu cão tem que perder alguns privilégios antes, passar por esse impacto, passar por essa adaptação, que ele vai resistir, né? Sempre que tem que perder privilégio, o cachorro resiste, ele não gosta. Então ele perde um pouco antes, se adapta àquela nova realidade, né? Muito a contragosto, mas se adapta. Quando chega um novo integrante da casa, aí ele volta a ganhar os privilégios que ele tinha perdido. E na cabecinha dele vai ser como? Em função do outro cão. Então se você tinha privado ele do sofá por um tempo, de repente chegou outro cachorro, ele começa a ganhar o sofá. Se você tinha privado ele um pouco do teu carinho, estava dando um gelo nele ao longo do dia, chegou o outro filhote, você vai começar a acariciar ele junto com o outro. Sempre junto, tá? Não evita dividir, porque essa divisão ela gera o quê? Ela gera mais atrito. Eles têm que entender o seguinte, 1 mão para você, 1 mão para você, eu que decido e pronto. Então essa preparação ela é muito importante. E aí você prepara também, já começa a colocar a rotina de alimentação para ele, né? Começa a colocar a rotina de como que ele precisa viver na casa, porque a hora que chegar o outro, a vida dele não vai mudar muito, por quê? Porque o outro cão não vai tirar nada dele, o outro cão não vai gerar uma mudança. Você já gerou a mudança antes. E, gente, sempre, por favor, tenham consciência na hora de escolher um segundo cão. Né? A consciência de pegar cães do mesmo porte,
de saber pegar, puxa, é um macho, é uma fêmea, vou pegar filhote, vou pegar mais adulto, né? Vou trazer um outro cão adulto e eu já tenho um cão adulto. O que é mais fácil sempre é você introduzir um filhote, de preferência de porte igual ou menor ao que você já tem na sua casa. Esse é o mais fácil, tá? Não se deixe levar por moda, não se deixe levar pela raça do momento, né? Agora a raça do momento é um Cuvas. Eu vi um documentário do Cuvas, eu acho lindo o Cuvas. Aí você tem um Spitz em casa, aí você traz um filhote de Cuvas. Qual a chance de dar certo? É pequena, né? Pode dar, mas é pequena. Você pode pegar 2 caras super tranquilo, 2 caras gente boa, mas pode dar um problema sério, né? Já tem casos, infelizmente, que eu peguei do cachorro, o cachorro com 9 anos, um com 6 anos, e um matou o outro, né? Um pitbull e o outro acho que era um Spitz até. Por quê? Porque em algum momento eles brigaram e em algum momento aquela briga, né, pela diferença de tamanho, passou do controle. Então, são situações que não valem a pena. Se você pode escolher, se você tem como escolher, escolha o que vai ser melhor a médio e longo prazo, o que vai ser melhor para o futuro, não só no momento, tá? Não só naquela ocasião, não só naquele impulso, mas entenda que você está envolvendo não só a qualidade de vida sua, mas também do filhote, né? do cachorro que você tem em casa, e aquilo ali pode se transformar numa convivência prazerosa, maravilhosa, com 2 cães ali brincando e te esperando, como pode virar um inferno que você não sabe nunca o que pode encontrar quando chega em casa, tá? Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui comigo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até semana que vem, tá bom, gente? Até mais, tchau, tchau.